Marcel, deixar Arthur, para ti a honra. a novidade que tivemos é a postura, a princípio, pelo menos os prints, né? Recebemos muitos prints, reiterada, né? Essa afirmativa sendo reiterada. O que acontece, pessoal, para quem não está acompanhando? O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobon, ele foi contatado em uma conversa online particular, aqueles mensagens privadas do Instagram, né, por um agente da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, da PASC, e este servidor, este policial penal, questionou as promoções, né? Ele falou: o chamamento de 1.000 policiais penais sem reestruturação da carreira só agrava o gargalo, consequência clara, promoções cada vez mais distantes, chegando a 11 anos ou mais. Isso foi o que o servidor enviou como mensagem privada ao secretário Jorge Pozzobon, que, como resposta, disse: já te dei a sugestão, pede exoneração. E recebemos prints, Arthur, depois de termos divulgado essa questão, de pessoas, enfim, outros servidores, naturalmente a categoria não gostou, né, da postura, e servidores que entraram em contato com o secretário e dizem ter recebido de volta a seguinte frase: é isso aí mesmo, pede exoneração mesmo. Uma reiteração dessa afirmativa, Arthur. Bom, presidente do Sindicato da Polícia Penal, presidente Cláudio Desbecel, está mais uma vez aqui conosco no estúdio. Boa tarde, presidente. Boa tarde, obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui falando novamente sobre, infelizmente, esse desgoverno. Não tenho como chamar de outra forma, pois nós estamos sendo atacados como instituição, tentando talvez uma implosão do sistema penal gaúcho. Bom, o secretário menciona que era uma conversa privada, que foi tirada de contexto. Como é que vocês recebem um pouco dessa manifestação? Bem, nós não temos como surpresa o posicionamento, pois nós conseguimos mapear e ver com clareza que esse não é posicionamento do senhor Jorge Pozzobon, é o posicionamento oficial do governo com a categoria. Foi desta forma que ele agiu durante a regulamentação da Polícia Penal. O nosso governador Eduardo Leite nunca aceitou dialogar com o sindicato. Buscamos, tentamos conversar. Nós tivemos reunião com a Casa Civil, SPGG, Corregedoria. Infelizmente, é um posicionamento claro do governo, onde não dialoga, onde o governo é impositivo nesse extremo, tá? Onde o servidor reclama estar há 12 anos sem reposição salarial, 12 anos sem promoções. O colega se coloca dessa forma e diz: pede para sair se ele não está bom. Esse é o formato, isso eles devem de falar abertamente. O próprio governador Eduardo Leite deve, nas reuniões oficiais, junto dos demais secretários, colocar dessa forma, pois desde quando nós começamos a questionar isso, não houve nenhuma manifestação por parte do governo, nenhuma repreensão, um pedido de desculpa formal, dizer foi um equívoco, não. Apenas a confirmação real. Nós iniciamos o ano, tá? Primeira publicação em Diário Oficial, 15 exonerações, pedido de exoneração dos servidores do sistema penal gaúcho. Iniciamos o ano com 15 pedidos de exoneração, provocado por esse texto de regulamentação que nos tirou a segurança jurídica, nos retirou vários direitos, nos fragmentou e nos irá dificultar o exercício da profissão de policial penal dentro do estado do Rio Grande do Sul. Talvez nós somos aí, dentro do Brasil, a categoria com maior punibilidade ao servidor, com maior dificuldade para poder trabalhar. E nós não reclamamos de punibilidade quanto mau elementos, porque maus servidores existem em todas as profissões e realmente nós queremos que seja retirado servidores que são mau elemento. Porém, punição por perseguição, assédio moral, isso foi legalizado dentro do texto da regulamentação, isso a gente tem colocado. Tá. E quando nós temos uma postura de alguém que deveria descer a autoridade máxima dizendo pede exoneração, isso demonstra o descomprometimento com o sistema penal gaúcho. Só para ter uma ideia, o governo fala que chamou 4.000 servidores, realmente chamou 4.000 servidores. Quantos assumiram? 1.700. Desde o início do governo Eduardo Leite, assumiu 1.700 servidores, tá? Só que ele assumiu 1.700, mas 1.200 brigadianos ele removeu também do sistema penal, que voltaram para ativa. Então, ao longo de 7 anos de governo, nós tivemos incremento de 500 servidores no sistema penal. Porém, a massa carcerária aumentou de 33.800 para 52.000 presos. Isso mostra a fragilidade que o governo está nos colocando.
Ainda existe um déficit, né, presidente, na categoria da Polícia Penal, o que torna ainda mais preocupante uma sugestão de exoneração, ainda mais vindo de um escalão alto. Teve servidor que efetivamente pediu exoneração depois dessa mensagem, depois dessas mensagens do secretário? Olha, ainda não temos esse contato. Nós iniciamos o ano aí com 15 pedidos de exoneração. Se mais gente agora revoltado, eu não posso te afirmar, porque eu não vi a publicação nos últimos dias. Mas nós sabemos aí que o ano passado nós tivemos em torno de 150 pedidos de exoneração. Nenhuma outra categoria teve isso. Nenhum adoecimento tão grande. Nós chegamos a 10% da categoria afastado por problema psiquiátrico, tá? E imagina como fica o emocional do servidor. 12 anos sem promoção, sem recuperação da inflação. Nós ficamos aí 12 anos sem a inflação anual, tá? Quando o servidor reclama com o teu chefe, diz, tá, e aí ele diz, não tá bom, pede exoneração. Esse é o formato que o governo Eduardo Leite trata o serviço público no estado do Rio Grande do Sul. Presidente, antes dessa conversa, esse recorte, não é, da conversa entre o policial penal da PASC e o secretário vir à tona, uma conversa privada, mas que agora se tornou pública, né, pelo menos este recorte da conversa, já havia uma postura neste sentido tão clara, tão evidente, quanto uma sugestão dessas pede exoneração, ou ainda existia uma diplomacia entre o sindicato, a categoria e a secretaria? O sindicato sempre buscou ter o diálogo, correu atrás disso. Porém, para tu te entender, esse secretário atual, Jorge Pozobon, recebeu o sindicato pela primeira vez depois de 3 meses oficialmente, que ele foi nos receber. O primeiro contato que eu tive com ele foi uma formatura que teve de servidores, mais ou menos 1 mês depois, e eu busquei ele para conversar. E ele me disse, olha, eu não tenho por que ter pressa, pois eu fui prefeito de Santa Maria, teve greve de servidores ali, teve greves, e eu nunca dialoguei com o sindicato. Eu não dialogo, eu não preciso de sindicato para dialogar. Esse é o secretário Jorge Pozobon, em relação ao serviço público. E aí tu vai encarar uma pessoa desta forma, tu vai buscar sempre a conversa, o diálogo, mas tu fala, ele está presente, mas a mente dele está em outro local. Ele não gosta de entender o sistema penal, ele desconhece, ele é um político de carreira, ele já não é da área da segurança pública, ele é um desconhecedor total, e ele está usando o sistema penal para fazer propaganda já, pois ele vai se lançar como possivelmente um candidato a deputado estadual. Só que aí eu peço para o povo gaúcho se atentar que tipo de candidato vai ter, onde já diz que não dialoga com as pessoas. Se nega e diz, não tá bom, pede para sair. O sindicato pensa em tomar alguma atitude mais contundente, não sei se é possível também, dar uma resposta, de repente, institucional a essa postura, dessa sugestão de exoneração. Há alguma coisa que o sindicato possa fazer? Estamos estudando, vendo se isso aí não cabe também como um assédio moral aos servidores, tá? A nossa parte jurídica está estudando para ver até que medidas é possível. Nós estamos entrando com várias ações referentes ao texto da regulamentação da Polícia Penal, onde nós achamos que deixa a instituição precarizada, né? O governo fez, e o secretário era o Jorge Pozobon, um secretário que não aceitou dialogar e deixou numa situação que nós não temos segurança jurídica para poder trabalhar. Os servidores estão realmente com medo hoje de exercer a profissão. Presidente, quanto ainda à regulamentação, o senhor já mencionou que tem estudado. Retoma para a gente, por favor, quais são os principais pontos que podem ter alguma irregularidade jurídica? Bem, para começo, nós somos fundados em hierarquia e disciplina. Nós somos favoráveis, que nós temos como princípio hierarquia e disciplina. Fundado somente, pode pesquisar até no próprio Google, tu colocar, é somente o Exército e Forças Militares, feito a Polícia Militar. Então, a minha grande dúvida é se eu sou hoje um policial penal militar ou sou um policial penal civil. Isso vai contra a Constituição Federal, pois a Polícia Penal é uma instituição civil. E aí que o Estado do Rio Grande do Sul veio num viés completamente contrário para início, tá? Outra situação, as funções, nós éramos o agente penitenciário administrativo, técnico superior penitenciário e o monitor. Todas profissões de risco de vida.
Tá. Hoje está resguardado como profissão de risco somente a parte operacional, o agente penitenciário. O agente penitenciário administrativo, técnico superior penitenciário, o monitor, eles retiraram do texto, né, dessa lei o risco. Então, hoje, não é uma profissão de risco que lida dentro da cadeia fazendo exatamente a mesma função que fazia antes, porém, eles retiraram da composição do texto. E isso tira algumas prerrogativas, alguns direitos e reduz, digamos, a contextualização do policial penal dentro do estabelecimento penal. Então, isso nos prejudica. Outro rol que eu te falei, esse rol absurdo de punições, eu não posso mais dialogar com o apenado. Eu lido com o preso, eu dialogo, eu converso com o preso. Existe um termo que eles colocaram ali, acordar. Só para tu entender, eu fiz um acordo com vocês para vir hoje aqui. Nesse sentido, acordo legítimo. Um acordo institucional, de diálogo. E o governo colocou que o servidor não pode mais acordar com o apenado. Como assim? Eu não posso, então, mais conversar com o preso. Uma cadeia, um dia que devia ter 6 servidores para trabalhar, eu estou entre 2. Uma cadeia que devia ter 100 presos, tem 300. Eu tenho que acordar o dia inteiro com o preso para poder a cadeia funcionar. Acordar pequenas coisas. Ó, daqui 15 minutos eu solto o pátio, daqui 10 minutos eu recolho, eu vou agora pagar o paneleiro, vou fazer... Então tu passa o dia inteiro fazendo acordos dessa tal forma. Eles não colocaram com ganhos espúrios, com vantagens individuais. Isso aí eu concordaria. Mas eles colocaram que eu não posso mais dialogar com o preso. Então, que segurança jurídica eu vou ter para trabalhar dentro do estabelecimento penal onde eu tenho que conversar o dia inteiro com o preso? E isso é passível de quê? Afastamento e exoneração. Olha só o tamanho da loucura, né? Então, nesse rol de punibilidades que deram aos servidores, ele extrapola. É algo assim quase surreal de se acreditar. E quando tu vai ler todo o texto, qual foi a manobra que o governo fez? Primeiro ele apresentou para nós um texto da regulamentação muito ruim, com vários erros, inclusive de ortografia, onde o sindicato corrigiu, apresentou para ele os problemas. O governo apresentou daí um PLC corrigido na Assembleia Legislativa, passou por dentro da comissão da CCJ, onde um deputado disse que tinha 17 artigos inconstitucionais, e o que o governo fez? Em vez de corrigir esses artigos e reencaminhar o texto para dentro da CCJ, não, recolheu o texto, retirou o PLC e reapresentou o novo PLC fantasiado, mudou 3, 4 pontos e mandou com os 17 artigos inconstitucionais novamente, tá? Mas daí em caráter de urgência para a Assembleia Legislativa, fugindo. E aí ele fez, digamos, não dá para dizer ser chantagem, mas ele fez uma jogada com os deputados. Olha, não existe servidor, existe um déficit muito grande. Eu estou aumentando o quadro aqui, tá? E vocês podem chamar novos servidores com quadro maior. Mas se vocês negarem esse PLC, vai continuar o déficit funcional e vai ter problemas. Então, os deputados não tiveram nem como discutir e corrigir esses problemas. Então, esse texto o governo encaminhou de forma unilateral, dando insegurança jurídica aos servidores e prejudicando a sociedade gaúcha. Eu tenho alertado e falado há muito tempo. Antes de ter a morte de um apenado dentro de Canoas, antes de nós termos a fuga aqui em Venâncio Aires, antes de ter vários problemas, eu estou dizendo, o sistema penal está iminente, a qualquer momento pode ocorrer um grande motim, uma grande fuga de presos, pode ocorrer mortes no estabelecimento penal, várias mortes inclusive, e o governo gaúcho tem feito o quê? Nada, só piorado a situação dentro do estabelecimento penal, pois no fim, quem segura o estabelecimento penal são os servidores que estão ali trabalhando. O governo tem retirado a capacidade dos servidores de poder trabalhar. É isso que eu tenho falado. E o grande problema, eu tenho cada vez mais medo que daqui a pouco nós temos aí uma grande rebelião, uma grande fuga, uma grande mortalidade, igual aconteceu lá para a região norte, nordeste, onde é que cortaram cabeça e jogaram bola. Daqui a pouco pode se repetir essa situação dentro do sistema gaúcho no Rio Grande do Sul. Presidente, ainda dentro desse contexto e pegando o gancho do recorte, né, do pé de exoneração, o quão é importante para a categoria ter uma saúde mental que esteja em dia, né? E qual o efeito que
que uma sugestão dessas de exoneração após uma crítica, após um questionamento, enfim, qual o efeito que isso pode surtir na cabeça do servidor? Vamos exemplificar ainda mais nesse caso, que é um servidor da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, onde o senhor, inclusive, está lotado, conhece bem aquela estrutura, sabe que ali dentro, não é, os presos que estão ali têm um perfil diferenciado, né? Para trabalhar ali, a pessoa tem que estar com a cabeça no lugar. Não é? Sim, sim. Qual o efeito que uma sugestão dessas devastador, devastador. Psicologicamente, para um servidor escutar isso, tu tá aí 12 anos aguardando uma promoção, 12 anos aguardando uma recuperação salarial da inflação, onde tu recebe quase todos os dias no teu serviço, o preso diz, olha, um celular custa 15 mil, um celular custa 10 mil, vocês estão perdendo dinheiro, hein? E o dia inteiro tentando dessa forma dizer, olha, eu sei onde é que tua família mora, eu sei onde é que teu filho estuda, eu sei onde é que tu vive, entendeu? Tu lida com essa situação diária. Tu precisa ter, sim, psicologicamente um preparo, a tua cabeça está em dia. Quando tu escuta isso, quando tua conta da água e da luz está sendo cortada, quando tu não tem dinheiro para garantir o aluguel, quando tu tem a tua família, teu filho, tua esposa em risco, em vulnerabilidade, tudo isso tu te preocupa e muito. Quanto vale a tua vida? Quanto vale a tua profissão? E quando ainda quem é teu chefe praticamente debocha da tua cara? Nós tivemos aí, olha só, em 2024 e 2025, 10% do desafio. Qual categoria no Brasil que chegou números parecidos de 10% afastado por problema psiquiátrico? Tá? São Paulo, tá? Diz que é um dos piores estados em termos de criminalidade. A polícia militar chegou a 2%. Eles tocaram sinal de alarme, de emergência e preocupação. Né, se mobilizaram lá porque a polícia militar chegou a 2% de afastamento. Nós chegamos a 10%, e aqui o Rio Grande do Sul, a resposta do nosso secretário é pede exoneração. Então, para tu entender o impacto do que está acontecendo, nós tivemos 9 suicídios em 24 meses. Tá? Nós estamos lutando para os colegas estarem em pé no dia a dia, mentalmente, psicologicamente. Tu pode ter daqui a pouco uma avalanche de exoneração, uma avalanche de atestados, biometria. É um governo que está incentivando a implosão do sistema penal de dentro para fora. Presidente Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato da Polícia Penal, obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Não é a primeira vez que a gente conversa sobre esse tema e, quer dizer, especificamente não sobre essas mensagens do secretário, essa foi a primeira vez, mas já conversamos outras vezes também sobre o sistema penal em si, das dificuldades. Agradeço mais uma vez a vinda aqui ao estúdio. Agradeço, estou sempre à disposição e gostaria muito que o secretário viesse para um debate. O governador, alguém, vamos colocar aí os números reais, pois eles gostam de falar que foi chamado 4 mil servidores, onde assumiu somente 1.700, né? Ele esquece de dizer, chamou 4 mil, mas só 1.700 assumiu, sendo que ainda retirou 1.200 brigadianos do sistema penal. Então, quer dizer, em 7 anos de governo ele aumentou 500 servidores, uma massa carcerária que aumentou de 33 para 52 mil presos. Isso eles não levam em conta. Rapidamente, Arthur, o secretário foi contatado porque na época, né, no dia, na verdade, agora sexta-feira, quando noticiamos pela primeira vez a questão desta sugestão, né, de exoneração do servidor, a secretaria mandou uma nota, lemos parte dela no ar, o resto publicamos na íntegra no site da Rádio Guaíba, guaíba.com.br, e o espaço está sempre aberto, né? Já sim, está contatando para tentar... Contataram? Então tá, isso aí, queremos o secretário também. Vamos tentar uma entrevista com ele.